do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estou fazendo a partilha do vídeo 4, né? O que Jesus realmente fez, né? Refez na sua humanidade, na redenção. Então, tá falando, né? No final do vídeo 3, tava falando sobre essa questão de ordem na divina vontade, que a ordem na divina vontade não se trata só, Jesus reina quando uma pessoa, né, na família, né, tá vivendo, mas como tá sendo falado nesse vídeo, a gente não é uma ilha, né? E vamos supor, uma esposa que está se ordenando em casa, como além deu o exemplo dela, né? Mas tem situações que o outro também está errando. E quando você chega em se corrigir, né? De tudo dos seus defeitos, não se trata também, tipo, eu tô linda, feliz, maravilhosa com Deus, mas aí o marido tá pecando, o marido tá. E você tá vendo, Jesus tá te mostrando, né? Aquela realidade de desequilíbrio. Então, aí a divina vontade não pode ser humilhada, né? Jesus que está na sua pessoa também não pode ser pisado, não pode ser humilhado, não pode ser escarnecido, né? Porque senão ele não está reinando, entendeu? Ao contrário, está reinando a vontade humana do marido, a vontade humana da esposa, a vontade humana de alguém naquela situação, naquela vida, naquela família. E isso não é o reinado da divina vontade, que a divina vontade reina entre as criaturas. E ela põe ordem e equilíbrio em tudo. Primeiro na gente, para em direção à nossa pessoa mesmo, para a gente ouvir ele, né? E para ele ter realmente a liberdade dentro de nós e através de nós. E quando ele estiver agindo em nós, regindo as nossas ações, isso vai vazar, né? Isso vai transbordar em relação às pessoas que a gente convive também, né? Então é muito interessante esse processo que no final do vídeo 3 está contando, né? De ordem em casa, de situações erradas que tem que ser corrigidas, né, que Jesus mostra. E você não vai sozinho corrigir aquilo, você vai com Jesus, né? Ele te dá a palavra criativa, ele te ilumina, né, acerca do que tem que falar. E às vezes você tem que falar muito firme, porque se você for mansinho, a pessoa não acredita que é sério. Ela não acredita que é sério o que você está falando, né? Ela não importa, né? Não importa. Então, às vezes, quando é uma situação muito repetitiva, errada, errada, errada. Precisa, para resolver, eu acho engraçado, né, a Aline falando assim, né, que às vezes pensei que tinha que fazer um teatro, né, ela tinha que enaltecer aquele problema de um jeito que talvez nem ela sentia mais, mas ela tinha que pensar em Deus, sabe, no que Deus estava vendo naquela realidade. Então, assim, para o outro, às vezes, tomar consciência de que é grave, de que é sério, se você não demonstrar essa gravidade, né, ter um ato assim que demonstre uma gravidade mesmo daquela situação, a pessoa não cai em si. Ela só cai em si muitas das vezes quando você realmente mostra para ela o tamanho do problema. Senão ela nunca vai entender a dimensão do problema, entendeu? E aí aconteceu isso comigo, uma situação em que tudo meu marido descontava em mim, né? Ele, qualquer coisa assim, tipo assim, eu tava reparando aquilo, né? Com as pessoas, era o maior perdão, com as pessoas do trabalho dele, com as pessoas da igreja, um perdão, às vezes a pessoa saía assim, que dava carona, batia forte a porta do carro e isso irrita demais, né? Isso irritava ele demais. Mas ele perdoava, ele entendia, ele não. Mas em mim descontava tudo. Mas eu tive um tempo de ter que aceitar tudo, né? De cruz, né? De assimilar a cruz, né? De aceitar a humilhação e tudo, de expiação, né? Só que aí já estava uma desordem. E aí chegou um tempo que foi um basta. Que eu fui tomar atitude, mas eu precisei ficar séria. Eu não pude, mesmo que eu não estava sentindo assim, sabe quando você já está tão em paz que você não importa, é só que você não tem que olhar para sentimento, como está sendo explicado no início
Nesse vídeo aqui, o 4. Não é questão de sentir para falar, sentir a dor para falar, sentir alguma coisa para falar. É uma consciência que você tem na sua inteligência de que aquilo não está certo pelo que você conhece de Jesus e que ele não está reinando numa situação assim. Então, aí teve um dia que ele tratou tão mal, isso já tem um tempo, ele me tratou tão mal que eu fui e transformei, é uma coisa assim boba que eu falei, falei nada demais, mas o negócio que eu falei, a forma que eu falei mudou tudo. Que eu virei e falei assim, tô indo para casa dos meus pais. Eu tava vindo para lá só por um tempo, mas o jeito que eu falei com ele, brava, sabe? Brava mesmo, pegando tudo. Não tava nem aí para quem tava vendo, pra minha sogra, meu sogro ver, não tava nem aí pra nada. Eu simplesmente demonstrei que eu realmente estava com raiva, porque se eu não demonstrasse, ele não ia levar a sério aquela situação ali de injustiça, né? Eu fui e falei assim, tô indo agora para casa dos meus pais. Pra dar aquela impressão assim, de que eu tô indo embora, sabe? Pra realmente, assim, fazer aquele drama de que eu tô saindo de casa. Eu quis mostrar isso mesmo, pra ele perceber que não dá pra ficar daquele jeito. Aí eu falei com ele, assim não dá mais pra continuar. Se for pra ser assim, não dá, não tá certo, isso não tá certo, não dá pra continuar desse jeito. Pra ele ter aquele sentimento assim, que ela tá dizendo que não dá pra continuar o casamento, né? Desse jeito. Mas eu precisei falar assim. E foi aí, né, que começou, ele mesmo começou assim, sabe? Senhor, eu percebi muito assim, ele rezando, pedindo a Deus, sabe? Me ajuda a. Eu sou muito grosseiro com ela, sabe? Umas coisas assim, eu tô sendo muito grosseiro, eu sou muito orgulhoso. Eu comecei a perceber assim que ele foi mudando, né? Que Deus foi fazendo a obra, mas para Deus agir, você tem que reagir, né? Tem que ter uma ação sua, senão ele não faz nada. Tem que ter o ato da pessoa, da criatura com Deus ali, sabe? Tipo assim, ele não vai pôr a mão se você não tá interessado em pôr a mão, né? Se aquilo pra você, você deixa, tô acostumada, tá tudo bem. Eu sou humilde, isso não é a humildade, né? A humildade, na verdade, a humildade é a verdade. A humildade é você assumir que tem uma situação que precisa ser corrigida, né? E a humildade é você falar a verdade, isso não tá certo. Isso não é certo. Não é certo diante de Deus, né? Como que Deus vai reinar na situação de um pisando no outro, né? Não adianta, né? Então não pode. A divina vontade, ela é equilíbrio e ordem, mas esse equilíbrio é o equilíbrio na balança, é quando Deus está no centro. Sabe quando duas coisas pesam? É, sabe quando duas coisas pesam assim no meizinho, assim, ó? As duas coisas, quando tá no mesmo peso, a balança fica equilibrada, ela fica centralizada. Esse centro é Deus. Para ele estar no centro, para ele realmente estar ali, né, precisa ter essa questão de ordem. E não e muitas pessoas acham que a humildade, né, porque vão lá e pega lá os exemplos, né, da santidade humana, assim, dos santos também, que sofreram isso, humilhações, aguentaram injustiça. A mulher submissa ao esposo é aquela que está sempre calando a boca para tudo, que não tem boca para nada, né? Não tem uma capacidade de corrigir nada, de falar nada, né? Aceita tudo, né? Mas é aquele argumento que tá falando, né? Tá explicando. Às vezes a pessoa pensa assim, mas ele é bom em outras coisas, ele é bonzinho em outras coisas, ele paga as contas, ele também tem suas qualidades, mas como Deus está vendo essa situação para Deus? Deus está sendo glorificado de verdade? É aí que a gente tem que pensar. Não é o que eu vejo que é bom para mim, o que na minha visão tá bom, o que não tá, na visão de Deus, entendeu? Então a gente tem que resolver as coisas, né? E não tem nada a ver com esperar sentimentos, né? A gente às vezes pensa assim, é só quando tiver uma oportunidade de falar e às vezes entende errado, né? Porque quando Jesus fala que na divina vontade ele põe ordem nas coisas, aí às vezes a gente pensa que é assim, pode entrar, Jesus, mexe aí na gaveta, mexe nessa, mexe naquela, quebra essa parede, faz isso. E a gente fica lá olhando, assistindo tudo, sem ter a criatura junto. Não é assim. Na verdade, você propõe e Deus dispõe. Então você propõe, eu vou fazer esse ato que Deus está pedindo. E Deus vai dispor o quê? A palavra, né, criativa,
a te dar na sua inteligência a capacidade de resolver aquilo, a sabedoria, a força. Independente se você vai sentir vontade ou não, não tem nada. O sacrifício é justamente você não sentir vontade. É aquela coisa assim, né? Eu tenho que fazer. A Luísa é a mesma coisa. Ela fala, por pura obediência eu comecei a escrever. Deus sabe o sacrifício para mim fazer isso. Não é uma coisa que eu faço questão. Não é uma coisa que eu tô com vontade de fazer, né? Ao contrário, eu faço em espírito de sacrifício. Ok, tem o selo de Jesus aí. E tá a mesma coisa. Não é que é gostoso fazer, né? É que é necessário fazer. Então, um homem propõe, Deus dispõe, mas para Deus dispor, o homem tem que estar ali, né? Ele tem que ter aquele propósito também com Deus, ele tem que é, ter o mesmo interesse de Deus, entende? Não é uma coisa assim, só eu estou interessado, minha filha, de resolver essas coisas, você mesmo tá nem aí, né? Só eu que estou interessado em eu mesmo limpar aqui, você mesmo tá nem aí, não é assim. Então, a gente mesmo vai atrás de reparar as coisas, né? Tava falando sobre tudo na nossa vida, de enxugar, né? De zerar a conta, né? Então, até mandar uma pergunta também para a Aline sobre isso, né? Porque a gente, todos nós fica pensando, né? Tem alguma coisa que eu não ficou faltando? Tem coisas que ficou faltando? Tem coisas que eu não resolvi, sabe? A gente fica pensando. Então, não tem nada a ver essa mentalidade, que Jesus entra na minha casa, Senhor, mexe com todas as estruturas, sara todas as feridas, e eu, enquanto isso, eu espero aqui no sofá, né? Não é assim, né? Não é desse jeito. Então, Jesus vai junto conosco nos atos, mas a gente tem que querer. Então, e para Jesus trabalhar, né, na nossa vida, aí ele fala que Jesus não pode trabalhar em quem não tem disposição para isso. Jesus não pode ter liberdade se a pessoa mesmo tem uma opinião muito forte, sabe? Tipo assim, eu não vou falar para não magoar, né? Eu não, a pessoa já tem uma opinião tão forte, ela já tem uma resposta. Então Jesus não pode responder, Jesus não pode, tipo assim, dizer para ela o que tá faltando, o que tá precisando fazer, como se ela já tem uma resposta. Olha, isso eu não falo. Isso eu não falo para essa pessoa. Nossa, não me pede isso. Entende? A pessoa já tem, ela já tá dizendo, ó, o sacrifício que ela quer e o que ela não quer. Então ela já tem muito forte uma decisão ali, sabe? E não é a decisão em querer o que Deus quer, mas é uma decisão de, olha, se você não tocar nesse assunto, nós podemos conversar, mas se você tocar nesse assunto, não podemos conversar. Então, ele não tem a liberdade como que ele vai reinar 100%? Se a pessoa, quando ouve o que ele quer, já pensa assim, isso não dá para fazer, isso não, isso sim, isso não, isso sim, isso é possível, isso talvez, temos que mudar alguma coisa, mas podemos fazer, entende? A pessoa não acata 100% o jeito de Jesus. Ela meio que ouve um pouco da luz, né? Mas ela vai e faz a matemática dela, aquilo que para ela é possível, aquilo não é, aquilo que para ela é aceitável e aquilo que para ela não dá. Isso aqui não, Jesus. Essa parte não. 20% que o senhor falou aí vai me servir. Vai já dar uma ajuda aqui. Não é desse jeito. Não é desse jeito, porque quando você quer que a divina vontade reine mesmo, para ela reinar é 100%, ela reinar em todos os departamentos e é em todas as dimensões. É, e é em tudo. Por quê? Por que que Deus, você já falou isso no estudo, por que que Ele olha para cada coisa da nossa vida? Porque nós estamos olhando, porque nós temos pendências ali, porque nós temos feridas ali, porque fazer a nossa vontade humana causa uma desordem geral em muitas coisas. Então nós ficamos assim que com muitas marcas na nossa vida, marcas que deixamos na vida das pessoas, marca que nós mesmos carregamos, situações, e nós somos eu falo que o ser humano é um complexo de sentimento, ele guarda tudo, muito, 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 até como se a gente tivesse muita coisa nos prender na terra. Então, como ele vai ser glorificado e elevar aquela alma para viver na divina vontade, se ela tem coisas, correntes, cadeias, que aprendem na terra, que aprendem situações que... Como ela vai ouvir Jesus se ela está ouvindo a si mesma e às vezes ela está ouvindo a ela mesma porque realmente ela está amarrada em uma situação. Então ela não consegue desligar.
e ligar o botão Jesus se ela tem uma outra conexão que precisa ser resolvida. Então, ele entra na nossa vida, né, justamente para nos liberar para ele. Isso é tomar posse, é a conquista. Para mim, tomar posse e tomar aquela pessoa, eu preciso resolver tudo. É igual alguém que vai adotar um órfão, né? Eu sei lá, que vai adotar alguém, que vai levar aquela pessoa para a vida dela. Só que às vezes você vai adotar uma pessoa, você vai assumir a responsabilidade, mas você precisa quitar tudo o que compromete, né? Que enquanto é como se ela fosse pertença do Estado, né? Pertença do orfanato onde ela está, ela tem que resolver documentação, tem pendências, tem coisas para resolver para você falar assim, agora é meu filho, agora é minha filha. É burocrático o processo. Então, salvar custa. Salvar não é fácil. É conquistar uma alma na vontade divina não é fácil. É um engraçado. Eu estava vendo um vídeo. Um vídeo. Jesus, né? E tava vendo assim. Ele falando, e fala com um, e fala com um. Um olha desconfiado, o outro gosta do que tá falando. E eu tava assim: nossa, Jesus, salvar não é fácil, não, hein? Meu Deus do céu. Como é difícil falar com as pessoas, como só tá propondo só coisa boa, só tá propondo coisa boa, mas parece que você tem que convencer as pessoas de querer algo bom, entende? Se eu chegasse assim, quem quer dinheiro? Chega aqui, quem quer dinheiro? Um monte de gente estava atrás do Senhor, né? E quando só propõe coisas boas, boas, mas o ser humano não sabe o que é bom para eles, então só tá dizendo só coisa boa, mas você tem que convencer a pessoa de que aquilo é bom, você tem que esforço, que penoso, né? Não é fácil. Aí tá pensando nisso, né? Então, esse processo também, né? A gente tá tão envolvido com tanta coisa, né? E não é assim. Faz o esforço, Jesus. Me puxa aí, faz tudo o que você precisar para me desprender dessas situações. E você, né, inconsciente, né? Achando que é só assim, um bonequinho que Jesus puxa. Não, não é desse jeito. Ele vai te dar a força porque você mesmo desfaça esses nós. Esses nós que são as coisinhas que tem que ser resolvidas. Para não ter mais uma coisa que te prenda. Por quê? Para sua alma ser toda para ele. Para ele reinar 100%, para ser toda para ele. Porque ele não vai reinar num lugar dividido. Num lugar que parte é Jesus e parte é outras coisas. Sabe? Não tem reinado. Não existe um meio rei. Não existe um meio rei que reina em meia parte, né? Então ele não reina, ele só ocupa um pedaço. Reinar significa assim, o comando total, né? Significa você ir de canto a canto e o castelo você poder dizer que é seu e ali, né? É você que está sentado naquele trono, mas como é que ele vai ficar? Ele não vai dividir o trono com outras coisas. E como a gente, né, tá cheio de coisa, agarrado com muitas pendências, muitas coisas. Então, é muito amor dele vir se abaixar essa condição nossa e nos ajudar, sabe? É o resgate mesmo, né? É o resgate que ele faz na redenção e é o resgate que ele faz para você retornar à ordem, ao estado para o qual você foi criado. Para se ordenar, o meu esposo fala uma coisa que é interessante. Uma vez aquele pegou e tirou uns trem do armário e falou assim, vou dar uma organizada aqui. Tirou uns trem tudo. Aí falou assim, Ruth, pra gente organizar as coisas, muitas das vezes a gente precisa bagunçar elas. Tirar tudo do lugar para poder pôr cada coisa no seu devido lugar. E aí, e realmente, às vezes parece que você tem que fazer um estrago para consertar. É igual um cirurgião, né? Não é bonito você abrir a pessoa, não é uma visão assim belíssima. Parece que você está fazendo estrago na pessoa, né? Você está cortando, né? Mas para tirar, precisa cortar, não adianta. Ele, toma um remedinho, né? Deixa eu passar uma pomadinha aqui para ver se para um pouco o sintoma da dor. Se tem um problema lá dentro, tem que cortar, né? E expõe a pessoa, expõe ela, né? Meu Deus do céu. Então, assim, é o processo, é também o que ele faz conosco. Então,
Por isso que precisamos, né, resolver nossas pendências, zerar nossa vida para Jesus reinar, né? Por quê? Porque senão a pessoa nunca vai conseguir caminhar na vontade divina, porque é a vontade humana que paralisa a pessoa, né? Ela não consegue dar um passo para Jesus, ela não consegue dar um passo de liberdade para Jesus, entende? Porque ela tem sempre aquilo na cabeça dela, aquela situação. Então Jesus não vai ter atenção dela, porque ela tem sempre aquela situação que Jesus, ela não vai conseguir olhar assim para Jesus, porque ela vai ter uma coisa assim, ó, puxando ela. Então enquanto ela não resolver aquilo, ela não consegue ficar livre. É engraçado quando o homem falou assim para Jesus: Jesus, deixa eu enterrar meu pai primeiro, depois eu te sigo, né? Mas se você for parar para pensar na nossa vida, não é que a gente vai deixar Jesus de lado e ir lá resolver, ao contrário, não dá para resolver sem ele. Mas muitas das vezes, antes de certas coisas, ele vai querer que você realmente vá lá e enterre. Mas não é enterrar de jogar debaixo do tapete e esconder, né? Não, ele vai querer que você desenterre, na verdade, não é enterrar não, desenterre. Né? Ele vai querer que você reveja, você resolva para você ficar livre. Porque a vida na divina vontade é a liberdade de Jesus em você e sua nele. E sua de dizer, pode entrar, Senhor, que agora aqui é seu mesmo, né? Você tem que ter essa consciência, você tem que ter também essa paz, porque ele não quer te ver assim, não é felicidade para ele, não é glória para ele, se ele olhar para você, olha, essa filha nem consegue olhar no espelho, porque lá no fundo ela não tem uma paz verdadeira, né? Ela só se acomodou com a situação, ela aceitou as situações. Mas isso não é paz. É, mas eu já aceitei, né? Isso não é paz, né? A paz é realmente, agora eu entendi tudo, né? Tudo que Jesus fez, realmente, agora sim está resolvido. É diferente, é muito diferente, sabe? A paz é aquela certeza, a paz fala assim, que quando a pessoa tem essa paz, fala assim que as outras coisas do mundo se tornam inúteis para ela, porque para ela já morreu tudo, ela já morreu. Então a paz é quando você já está totalmente disponível assim, para Jesus te levar a hora que quiser. Você está totalmente em paz. Não é uma paz verdadeira, em dimensão a tudo, entendeu? Então assim, você está pronta para ir e você não tem. Até falei isso para a Aline, você não tem assim, como que fala, Senhor? Nada a perder. Nada a perder. Você não vai ter, quando Jesus te chamar, vamos, filha, você não vai falar assim, não, Jesus, eu tenho que ir pedir perdão para tal pessoa. Vamos, minha filha. Não, Jesus, espera aí, meu marido, eu tenho que conversar com ele. Vamos, minha filha. Não, tem uma pessoa tal que não sei o que, Senhor, tá reclamando de mim porque eu fiz isso e aquilo. Vamos, minha filha. Não, peraí que eu tenho uma mágoa de uma pessoa. Aí, não, entendeu? Ela vai dizer assim, não posso ir ainda. A paz é quando ela poder falar com toda a sinceridade, com toda a consciência assim, vamos, vamos filha, vamos pai, entendeu? Depois eu vou continuar que eu vou dar aula. Aí também o senhor estava falando sobre a humildade, né? Não, tá falando que a humildade é a verdade, é você viver a verdade, né? Como ela é, né? E falar dela, não ter vergonha de falar a verdade, né? Você não... a humildade não é você deixar de falar com o pensamento de que vai ofender, né? A humildade não é você deixar de fazer uma coisa para não parecer alguma coisa, né? Não é isso. Ao contrário, a humildade é justamente você fazer, né? A humildade é justamente você ser sincero, né? Você ser honesto. Então, é você assumir, né? Você assumir as coisas. Então, por exemplo, você tem um funcionário com patrão, né? Tá numa atitude de muita desordem naquele lugar. Tá todos os funcionários reclamando, mas reclamam tudo pelas costas do patrão, né? Que não estão sendo assim, não está sendo recebido a paga devida, né? Pelo trabalho, que o chefe é muito ignorante, que é irresponsável, que também sai e deixa isso para resolver tudo, e depois só cobra, só cobra, só cobra, que estão sobrecarregados, que eles não conseguem terminar o trabalho deles porque eles têm que
cuidar de outras coisas que não é o trabalho deles, enfim, tá num contexto assim. Aí vamos supor que esse chefe realmente seja realmente isso, não seja mentira, não seja simplesmente uma reclamação, seja uma realidade do que está acontecendo realmente, né? E esse chefe, quando, sei lá, se reúne com seus funcionários, é só para xingar, só para cobrar e falar que estão tudo ruim, que o trabalho deles não presta. Mas tem funcionário ali que já está doente por causa da situação, tem funcionário ali que está trabalhando duplicado, está se triplicando, né? Está fazendo de tudo para dar conta e está sobrecarregado. Né? Tem situações ali horríveis para resolver. Às vezes não é um chefe assim que dá para conversar. É um chefe assim que você nunca consegue falar com ele, ele nunca está pronto para ouvir. Ele nunca admite que está errado, ele nunca admite nada, ele só admite que você falhou. Ele só quer o serviço e não importa se às vezes não fornece equipamento bom e te cobra o trabalho, entendeu? Vamos supor uma situação assim. E aí então as pessoas às vezes ficam paralisadas ali naquela situação, né? Não, não vou falar nada não porque vai me mandar embora. Aí eu vou perder meu emprego, eu preciso desse salário. Só que não tá aguentando, vai sair de lá brava, sair de lá com raiva, sair de lá. Sabe aquela pessoa assim que tá com engolindo, né? Tá com aquilo ali entalado na garganta e nunca resolve. E às vezes funcionários entre si eles até se entendem. Entre si ali eles conversam, entre si ali eles têm, vamos dizer assim, um apoia no outro, mas aquela pessoa que é responsável por resolver aquela situação, que é o próprio chefe, não está ciente de toda a insatisfação. Que pode ser até que ele veja que os funcionários ficam bravos, mas ele vê os funcionários assim mesmo indo, fazendo o trabalho. Então pensa, eles aguentam, ele nem faz essa reflexão, às vezes ele nem se importa, é meu jeito mesmo, né, que eles abaixem a cabeça e façam. Então, aquele homem tá sendo injusto. O trabalho andaria muito melhor se tivesse uma comunicação, um diálogo. Se as pessoas fossem tratadas assim, com respeito, o trabalho ia fluir muito mais. Então, é um lugar assim que a pessoa entra para trabalhar e sai doente. É um lugar doentio. É uma desordem horrível aquele lugar. Só que as pessoas não falam às vezes um com o outro. Um se encontra com o outro e fala e desabafa e xinga, mas não resolve mesmo. Quando tem para falar, não fala, né? Então, às vezes, assim, a pessoa pensa, mas é humildade, né? Nossa, né? Que a gente é humilde, a gente aguenta calado, mas isso não é a humildade. A humildade é justamente você assumir. A humildade é justamente na hora que você está numa reunião, na oportunidade de falar, ei, o que você tem para falar, né? Desse mês, né? E você, então, falar. Você resolver aquilo, né? Independente das consequências. Então você ir até o seu chefe e falar a verdade, como a realidade, o que está acontecendo, entendeu? Deixar ele consciente. Se ele vai ouvir, se ele não vai ouvir, se ele vai te mandar embora, não vai querer nem ouvir, mas pelo menos você resolveu aquilo. Você pode ir embora em paz sabendo que você falou. Só que às vezes também as pessoas não peca contra a caridade porque elas esperam explodir, entende? Espera quando explode uma certa violência, porque já tá com aquilo ali e vai acumulando, 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 acumulando e quando vai ver elas começam a ser injustas quando reclamam, porque elas acabam também ultrapassando seus limites, né? Não tendo a humildade também, a caridade precisa andar junto com a humildade, a caridade anda junta. Só que às vezes também, por a pessoa ficar esperando, deixando, 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 quando não aguenta mais, explode, né? E o certo seria já resolver, né? Seria já resolver aquilo. Então é muita coisa assim que acontece também. Então, então o que é a humildade nesse caso? Não ter vergonha de falar a verdade, né? Então, isso não é só nessa dimensão de você resolver algo com alguém, você resolver consigo mesmo, entende? A pessoa tem um problema, mas ela não tem a humildade de reconhecer, de pedir ajuda, de reconhecer que tem aquele problema, né? Não admite, né? Ela não admite que tem aquele problema, que precisa de ajuda, ela não admite nunca, né? Porque ela acha que isso torna ela fraca, e não é a verdade, né? Torna ela covarde não admitir. Então, uma das coisas que a Aline me falava é carregar a sua cruz é assumir o problema.
Não é esconder o problema por vergonha, não é omitir. A omissão é pecado. Na verdade, carregar a cruz é assumir o problema, mas não é assim, eu tenho um problema, eu nasci assim, vou morrer assim, não é assim não. Eu tenho esse problema, né? E à luz da fé eu quero resolver. Com Deus eu quero resolver. A verdade é que realmente, a realidade é que realmente eu tenho esse problema mesmo. Isso está acontecendo mesmo, né? Mas aí vem o amor, né? Não, vamos resolver, né? O que é produzido, né, de experiência, de aprendizado, de mudança através daquela atitude, o amor acontece aí. Por isso que a verdade, uma pessoa assim, vive na luz e no amor, quando ela tem a verdade que é a luz, ela recebe aquela luz que é a verdade, ou seja, a realidade da situação, nua e crua, como Deus vê, aonde que tem que ser resolvido. E quando ela resolve, se ordena, né, o amor, a paz, o que acontece ali numa situação de desamor, numa situação de briga, numa situação de desconfiança, né, o amor que é produzido, né, através de toda aquela mudança, aí é muito grande, né, que é igual ele fala assim, né, que a luz e o calor não se separam, né, as duas coisas ficam juntas, então a verdade e a caridade andam juntas e Deus quer que nós vivamos nessas duas dimensões, né? Não separando uma coisa da outra. E é justamente esse amor que vai te mover, né? A mudar. É justamente isso que vai te mover a colocar aquela verdade na prática, né? Então, o amor é justamente o fruto que é produzido a partir do momento que você muda uma realidade, né? Se teve uma realidade de família, né? De desordem, de um não resolve com o outro nada, né? A família é uma ilha, né? Fica um isolado do outro. E aí tem aquela verdade ali nua e crua, né? A realidade do que tem que ser resolvido, do que está errado. É muito claro, é muito simples. É quando Deus falar com a pessoa, que ela pedir uma orientação, a resposta vai vir muito simples. A realidade vai aparecer para ela de uma forma muito simples, né? Ela vai ver, nossa, é isso mesmo o problema, não tem nem discussão, sabe? Não tem nem muita conversa, né? É muito claro. Só que só vai ter frutos se realmente não é só ficar na verdade, mas a pessoa põe em prática. Então, quando ela põe em prática e as pessoas resolvem viver aquela mudança, colocar aquela palavra, obedecer aquela palavra, aí vem o amor. Por isso que a gente não podia, né? Não se pode, você recebe um conselho, né, na divina vontade. Mas se você não obedece aquela ordem, do jeito que Deus mandou, aquela verdade veio assim limpa, né? Sem nenhuma complicação. Ela veio clara para você. E você dá desculpas, né? A sua vontade humana, a sua opinião é muito forte, você prefere ela e não ouve a Deus, mas ouve a si mesmo, né? E não pratica. Você não vai sentir o fruto, não vai ter o fruto, o amor, a alegria, a paz, porque a paz só vem de Deus. Então a paz só vem quando realmente Deus reina na situação, quando realmente Deus realmente está naquela situação, né? E para Deus estar, a pessoa tem que estar na ordem, porque no livro do céu fala que a ordem é que dá a paz, né? A ordem é que faz a reconciliação, como se fosse assim, da alma com Deus, né? Você volta à amizade com Deus, assim, sabe? A união com Deus. Ela faz as pazes entre você e Deus, a ordem, você viver a obediência, coloca a sua alma em paz com Deus. Essa paz de saber que realmente Deus reinou naquela situação, você só vai experimentar quando Deus reinar. Se não foi Ele, né? Se no fundo, você fez do seu jeito, então você não experimenta, então as coisas não ficam resolvidas, ficam uma confusão. Porque a verdadeira paz ali no ambiente assim, que o amor aconteceu, que o amor venceu, né? Que aquela situação foi resolvida, né? Então essa verdadeira paz é só quando realmente é Deus que foi colocado ali. É Deus realmente que foi ouvido ali, né? Os interesses de Deus foi atendido, né? E a alma se interessou pelos interesses de Deus e colocou os interesses de Deus na vida dela. Não é o que ela pensa que tem que ser feito para mudar aquela situação, mas é o que Deus
quer, é como Deus vê, é o que Deus fala. E a pessoa aceita 100%. E como que Deus fala? Ele usa os canais, os instrumentos dele. Mas se a pessoa vê o instrumento de Deus achando que é a opinião da pessoa que está falando, né? Que muitas pessoas procuram ajuda, mas assim, quando fala com elas, né? Elas não acreditam que realmente é o Senhor tá falando, né? Não acredita que é Jesus. E às vezes quer uma segunda opinião, né? E procura um outro, ou às vezes a segunda opinião é ela procurar ela mesma, né? Para julgar aquele atendimento. Isso aqui não é bem assim, isso aqui eu não concordo, isso eu concordo. Então, aí Jesus vendo isso, não é, meu Deus do céu. Então, não. É, é você realmente ouvindo, né? Você ser humilde, você pede ajuda e você reconhece que tem aquela dificuldade. Olha, eu tenho dificuldade de compreender o que Jesus quer de mim, né? O que o Senhor pôr no seu coração, pode me falar, né? E eu quero viver exatamente isso, tá? A pessoa já chega assim, com essa disposição. Olha, eu estou disposta àquilo que você falar, que eu aceitar e fazer. Aí Deus vendo que aquela pessoa tem mesmo uma disposição, aí realmente. Ele é aquilo assim, ó. Ele põe a mão junto com você naquela situação. Ele viu que você se dispôs a resolver mesmo, né? Aí ele vai estar com você naquele ato. E quando Deus, se Deus não estiver naquele ato, não tem essa paz verdadeira, né? E Deus não vai concordar com a gente, né? Se a gente estiver errado, ouvindo a nós mesmos, ele não vai concordar. Nunca, né? Nunca. Nós temos que concordar com ele, né? E quando a pessoa concorda com o que ele pensa e quer exatamente o que ele quer, aí sim ele tem liberdade para atuar naquela situação, né? Ah, Ruth, mas se não resolver, da minha parte resolver e do outro não, mas você, da sua parte, na sua alma, né, ele fez, aquele ato não morre. Aquele ato ali vai repercutir, porque é o próprio ato de Deus, né? E agora você não fica querendo convencer os outros, entendeu? Você não fica convencendo os outros. É Deus mesmo que faz. Ó, eu, olha, eu pensava que eu é que ia mudar meu marido. Eu pensava isso. Mas essa não é verdade. É Deus que vai trabalhando. Tem coisas que o meu esposo está falando, tem coisas que o meu esposo está fazendo, atitudes, palavras, que não é coisa assim que ele ouviu, ou ouviu indireto ou indiretamente de mim, mas que ele está aquilo está repercutindo nele. Mas é o próprio Deus que leva, é o próprio Deus que trabalha no outro, é o próprio Deus que vai lá e trabalha na alma do seu esposo também para ordenar ele, né? Para colocar ordem nele. Por causa de você estar dando essa liberdade para ele, ele cuida dos seus. Então eu vejo assim, Deus moldando meu esposo muito, 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 muito. Mas é no tempo de Deus, sem eu. Quando a gente põe a mão, né? E não deixa Deus pôr, parece que a gente põe a mão e quer, na nossa visão, né? Quer consertar o outro, quer que o outro. Na hora que você fala, você já quer que o outro, na hora, faça, né? Você quer que o outro, na hora, pense igual, isso não vai funcionar, né? Nós não somos Deus. Só Deus pode convencer, né? A alma do mesmo modo que só Ele pode chegar até você. Por mais que você ouviu o canal, por mais que você ouviu os vídeos, foi Deus lá na sua alma resolvendo as coisas, né? É Deus lá que fez esse trabalho, né? De te convencer, de te manter, de te convencer de que é o melhor caminho, né? De te iluminar, de te mostrar, não saia, tá tudo bem, não sai, continua. Mas isso não é algo pessoal de cada um. Então, a mesma coisa são as outras pessoas. A gente não é salvador de ninguém. A gente não é salvador de ninguém. Então, a gente não fala para tentar convencer a pessoa esperando que na hora ela tenha uma reação. Não. Você fala para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É porque Deus quer. Entende? Agora, quem vai ordenar é Deus. E nas situações, nas oportunidades que Ele dá, né, que Ele pede você, você fala. Então é desse jeito.
Aí foi falado também que não é questão de sentimento, né? Os atos na divina vontade. Não é uma questão assim, estou sentindo vontade de fazer tal coisa e vou fazer. Estou com muito gosto em fazer essa meditação, então eu vou fazer porque eu estou muito animada, né? A gente não se move por sentimentos, né? Inclusive, o Senhor, ele tira qualquer gosto desse tipo, né? Por quê? Justamente para que seja só amor verdadeiro, não seja porque você quer fazer, né? Porque você sente um impulso para fazer, né? Que seja algo assim que você está se vendo ali, né? Ao contrário, a gente é o nulo, né? Então, assim, às vezes ele nos permite ter estado de ânimo, às vezes é o próprio cansaço, né? Que você tem físico. Então, mas você não fica olhando para você, não fica medindo. Ele falava isso para Luísa, desapega de ficar olhando se você tá quente, se você tá fria, se você quer ou não quer. Então, não tem isso. Então, o sacrifício do sacrifício, como ele fala, né? A moeda só tem valor se tiver ali a impressão do rei. Pois é, os nossos atos também precisam ter essa impressão de Deus. Então, como ter? É com sacrifício. Se tem ali um elemento sacrifício. Então, você obedece, você vai num lugar, não é porque, eu adoro estar naquele lugar, eu faço questão de ir em tal lugar. Nossa, não tem isso, né? Você vai porque Deus quer. Então, é sempre um sacrifício. E aí tem a marca de Deus, né? A impressão de Deus, né? Então, às vezes, ele permite situações assim, você não está sentindo, né? Igual agora, hoje mesmo, né? Acordei no estado de ânimo daqueles, não, sabe? Você não sente assim, vontade de falar, de gravar, não. Mas quem disse, né? Muitas pessoas nem começam a partilha, né? Nem se abre muito a partilha porque elas pensam que elas têm que estar animadas para fazer. Que elas têm que assim, sentir assim, nossa, hoje eu estou muito cheia de inspiração para falar, tem muita coisa para falar. Hoje eu acordei inspirada, então eu vou gravar um áudio de não sei quanto tempo. Não existe isso, né? Você não age por você, você age por Deus. É por ele, né? E ele vendo que é por ele, ele te dá toda a força para fazer aquele ato. Então, e esse sacrifício é importante. É aí que está o amor, né? Até anotei aqui porque é muito grande isso, né? Que a pessoa acha que o amor ela tem que medir por um termômetro nela e ver. Deixa eu pôr o termômetro do amor. Estou muito animada. Estou muito, muito alegre. Então, estou amando. Ela acha assim, que tem uma temperatura espiritual, né? Mede as coisas assim, né? Tem essa visão é muito antiga, né? Que, que as pessoas, assim, elas têm que muito, não só para as pessoas, como se para Jesus também ela quisesse demonstrar uma vontade. Ela pensasse que Jesus olhasse para ela também de um jeito externo, né? Como é, por exemplo, você tá nos lugares, você tem que estar rindo, você tem que estar animado, para as pessoas se sentir também feliz com você, você tem que demonstrar, porque tem que dar um testemunho de uma alegria, você tem que passar aquilo, né, que tá animada, carisma, né? Você tem que ser carismático, você tem que ser alegre. As pessoas têm que se sentir bem perto de você. E é tudo muito assim, uma preocupação exterior demais, né? É, se você não tiver animado, nada acontece, né? Tipo, como se depende de você, uma coisa assim, sabe, muito, muito, muito humana. É muito complexo isso aí, essas realidades. Eu ouço muito na renovação, tem muito disso, tá? Não sei se eu tô sabendo explicar, mas na renovação tem muito disso, dessa coisa assim, dessa preocupação de exterior, para aquela pessoa que chegar ali e fazer um encontro com Deus, depende se ela olhar para você e ver se você tá rindo. Tipo assim, se você tá transmitindo aquilo para ela, você precisa transmitir pro outro, o outro, sabe? E às vezes a gente faz a mesma coisa com Jesus. E imagina Jesus nos olhando assim, hoje ela tá desanimada, hein? Não quero que ela, nem quero nada dela. Tô vendo que ela não tá prestando pra nada, né? Ela tá animada, então eu tô feliz com ela. Aí a pessoa se sente toda desanimada, aí Jesus tá mal comigo. Como que Jesus teve que trabalhar pra Luísa, né? A Luísa pensava sempre que tava fazendo alguma coisa errada, por estar com aqueles estados de ânimo, né? Mas não, aí é que ele queria ver, né?
Igual quando eu não fiquei na live, né? O que Jesus queria de mim quando eu saí? O que que ele queria de mim? Ruth, esse é o estado. Agora que eu quero ver o amor, agora que você não sente nada, não sente nem tem nada para falar, tá se sentindo assim, bloqueada. É agora que eu quero ver, né? O amor, e ao contrário. Aí a gente fazendo a nossa matemática humana pensa, não, Jesus não merece isso. Eu estou aqui de uma vontade, eu tenho que estar aqui com vontade. Né? Porque senão eu vou estar sendo falsa com Deus, né? Se eu não está aqui de boa vontade, aí eu tô sentindo que eu tô com má vontade, então eu não vou fazer não, porque é errado. Eu sou falsa. Se eu fazer as coisas não sentindo vontade, eu sou muito falsa, né? E na verdade a humildade é, não estou com vontade, Senhor, mas aí a inteligência, por isso que é inteligência. Na sua inteligência, no conhecimento que você tem, por isso precisa do conhecimento. Na sua inteligência você sabe exatamente que é aí que você tem que fazer mesmo. Que é aí mesmo você tem que fazer. Que essas coisas não é o que define. É saber que exatamente Deus quer isso. Se Deus quer, eu não vou ver se eu quero, se eu estou sentindo um sentimento em mim forte para confirmar que Ele quer, baseado nos meus sentimentos. Eu sei se Ele quer ou não, baseado na inteligência, né? Daquilo que Ele coloca ali de verdade, de conhecimento que eu tenho ali sobre Deus e os atos que Ele quer. Então, se eu sei na minha inteligência que Ele quer aquele ato, não são meus sentimentos que vai definir o resultado, entende? Então, muitas das vezes Deus apaga as pessoas, né? Meio que apaga aquela chama para as pessoas estarem ali por eles. E as pessoas não entendem. E muitas das vezes as pessoas vão embora, deixam de fazer as coisas por Deus, porque sente assim, eu estou fria na fé, porque eu não tenho sentimentos. Mas Jesus permite esses estados de ânimo, Ele permite isso mesmo. Porque se o nosso amor é baseado em sentimento, a satisfação de estar com Deus é toda baseada em nós mesmos. Tem um trecho do livro do céu que Jesus fala sobre isso, né? Eu acho que é um casal de namorado, de noivo, e e a noiva tá sempre querendo estar com o noivo, porque ela fica muito feliz de estar com o noivo. Toda vez que ela tá com o noivo, ela tá feliz e ela faz questão de estar com ele. E o noivo chega a ficar até meio sufocado de tanta coisa. Só que aí ele fala: olha, ela tá comigo, mas vai eu tirar esse amor, vai ela não sentir nada, ela vai embora. Aí eu tava falando: a satisfação dessa pessoa está toda nela mesma, no que ela sente por mim. Não é o meu amor que ela está vendo nela, mas é o amor dela por mim. Isso é muito sério, muito sério. Então, aí ele fala, tem um trecho também que ele fala assim, que ele tira tudo isso da pessoa. Aí ele falou assim para Luiz, olha, é muito poucos números desses que só quer eu. A maioria quer algo de mim. A maioria quer me beliscar de um lado ou de outro porque tem uma satisfação de estar comigo, está buscando uma satisfação, um gozo espiritual, uma coisa dela comigo. Então ela ama uma coisa de mim porque isso dá uma satisfação para ela, mas não está buscando a minha satisfação, não a minha pessoa. Então são poucos os que querem só eu, só o meu interesse, só me contentar. Muitos querem estar comigo para se contentar comigo e não me contentar. Então é muito sério isso também. E é por isso que é caridade, amor, zelo, porque ele é educador, ele é provedor, ele é justo, né? É muito amor, misericórdia dele pegar e ir tirando esses nossos gostos, nos dá estados de ânimo. Às vezes você tem o tempo para gravar, mas você não tá sentindo nada, vontade nenhuma de gravar, nem sabe o que vai falar. Você não, graças a Deus. Mas aí na sua inteligência você sabe. Aí você vai se mover pelo conhecimento, pela verdade. E Jesus é a própria verdade. Então você vai mover por ele mesmo. É ele em você te mover, né? E é todo ele, é todo o gosto dele, é toda a pessoa dele. Entende? É muito grande isso. Amém?